Fala, meus queridos, eu sou Edvelto Alencar. Vim trazer aqui para vocês hoje aqui um exemplo de parametrização de contorno externo, né? Imagina que você tem aí numa ferramentaria ou no próprio processo de terceirizado, né? De prestação de serviço, tem peças aí que eu tenho certeza que você vai fazer um contorno externo, né? Em, em quadrados, em peças retangulares. E aqui tem um exemplo de parametrizado que eu tenho certeza que vai te acelerar muito aí e vai te otimizar muito o tempo de programação dessa peça, cara. É assim como no outro vídeo eu falei sobre o faseamento, né? Faseamento parametrizado, que você consegue usar o mesmo programa para fazer diversas medidas de peças, né? Esse daqui é a mesma situação, só que um contorno externo. Imagina que você tem que esquadrejar uma peça, por exemplo, né? E você consegue fazer esse esquadrejamento de diferentes medidas, né? Diferentes dimensões de peças, usando o mesmo programa, tá? Nesse exemplo que está aqui, é um exemplo que tem 105 milímetros em X e 105 milímetros em Y, né? E a altura em Z de 20 milímetros aqui, certo? Aqui é a quantidade de passes que você vai dar para fazer esse contorno, né? No caso aqui 20 passes, então aí ela está tirando 1 milímetro por passe, né? Se você colocar 40, por exemplo, ela vai tirar 5 décimos, então a máquina já está fazendo esse cálculo aí para você, certo? Aqui no caso, para não deixar quinas vivas na peça, né? Você consegue informar um valor de raio. Às vezes na própria geometria da peça aí já tem uns raios nos cantos, né? Também dá para ser substituído aí por chanfros, por exemplo, né? Só mudar um pouco na estrutura do programa aí. Mas nesse exemplo aqui a gente está trabalhando com raios, né? Aqui também tem, por exemplo, sobremetal em Y. Caso a sua peça aí tenha bastante sobremetal, né? No caso, para a distância de segurança, para você não se preocupar com isso, né? A própria máquina já vai fazer o cálculo para você de onde a ferramenta vai descer aproximando na peça, cara. Esse aqui é um exemplo onde o ponto zero em X e em Y é no centro da peça, né? E o ponto zero em Z é na face. Então você faceou a peça, agora você quer esquadrejar. Eu vou dar um início aqui na simulação para você acompanhar aí como é que é o processo. Ela vai fazer o contorno, passe a passe, já fazendo o raio nos cantos da peça. Ela compensa e descompensa a ferramenta e já vai deixando aqui, ó, raios nos cantos, que é facilmente ajustável lá na estrutura do programa, né? No início do programa ali, você pode ajustar e modificar as medidas. É possível também mexer na estrutura do programa e fazer cada canto um raio diferente, ou fazer raio num canto, chanfro no outro. Tudo isso daí é possível, tá? Assim como eu falei no outro vídeo aqui, eu comercializo esses programas aqui. Caso você tenha interesse aí, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Você pode me chamar no WhatsApp. Eu faço um programa parametrizado de acordo com a necessidade aí da tua empresa, do lugar onde você está trabalhando aí, tá? Vou fazer algumas alterações aqui para vocês verem como é simples a gente refazer esse programa. Por exemplo, eu queria só mudar o raio nos cantos aqui, ó. Vou colocar um raio de 7 milímetros. Vou simular de novo. Da mesma forma como eu disse no outro vídeo, cara, você não precisa de um operador que entenda de programação, ao fundo a programação, para poder rodar um programa desse. Então você consegue aí um excelente desempenho da sua máquina até que o seu operador consiga dominar a programação dela, até que ele consiga pôr ela para rodar, né, até que ele aprenda assim a fundo como que funciona a máquina mesmo. Então
a parametrização favorece muito aí no chão de fábrica por conta dessa vantagem. Você pode ver aqui que o raio já mudou. O raio da peça mudou. Agora, vamos mudar aqui a dimensão da peça agora. Ó. Eu quero fazer uma peça que ela tenha 300 milímetros em X. Vou mudar para 300 aqui. Vou alterar também a medida do material bruto, né? Para ser condizente aqui, né? Menos 150. Espera aí. Menos 150. E aqui 150. Vamos ver se está certo. Simulando aí uma peça de 300 por... Não, peraí que configurei o material aqui de forma errada. Vou colocar 5 milímetros sobre o metal aqui e aqui também. Aceitar. Bom, simulação vai rodar aí agora. Você tem uma peça com a dimensão totalmente diferente. E mesmo assim, foi muito simples fazer essa alteração. Eu não levei 1 minuto para fazer essa alteração. Então você vai fazer o setup da tua peça, vai puxar o programa de contorno e vai aí em menos de 1, 2 minutos fazer as alterações que você precisa e pôr a sua máquina para rodar em muito pouco tempo, entendeu? E vamos supor que você vai fazer aqui um porta-molde, né? Então você vai fazer uma cavidade aí nessa peça. Enquanto você faz a programação da tua cavidade em um software de CAM, por exemplo, né, que é um modelo 3D, o próprio operador já pode ir preparando a peça que você vai usinar, cara. Então você otimiza muito aí o seu tempo. Caso você vá fazer 2, 3, 4, 5 peças, ele já pode ir preparando as 5 peças aí enquanto você faz a programação delas, cara. Então é muito vantajoso aí você ter uma programação parametrizada aí para te auxiliar no dia a dia, né? Uma coisa não substitui a outra, tá? Você continua tendo o software de CAM, mas é muito, muito importante você ter uma programação desse tipo para te auxiliar aí, para somar junto com o software de CAM aí. Vamos supor que eu quero uma peça mais alta. Não, mas a minha peça tem 40 de altura em Z. Vamos colocar aqui, ó. Ela tem 40 e eu quero que ela tire aí 2 milímetros por passe. Então 40 dividido por 20, né? Que é a quantidade de passes. Vai dar 2 milímetros por passe. Então ele vai... Mas eu quero que ele tire 4 milímetros. Vai dar 10 passes só. Pronto, eu fiz a alteração de forma bem simples. E o programa já se refez. Aí, tá tirando bem mais material. Você pode ver aqui, ó. Z-8, vai tirar 12 até chegar nos 40. Cara, então a programação parametrizada para acelerar esse tipo de serviço aí, né? De repente, onde você trabalha, não tem várias pessoas programando as máquinas e tem várias máquinas aí para você dirigir, gerenciar aí, cara. A programação parametrizada vai te poupar muito tempo de programação aí a todo custo aí. Você vê, a usinagem terminou em menos 40, subiu e foi embora. Então esse é um exemplo aqui de contorno parametrizado, tá? Como eu falei, os meus contatos vão ficar aqui na descrição desse vídeo aqui, caso você tenha interesse de estar adquirindo esse programa aí. É um programa bem simples, bem enxuto, ó.
Esse é o programa, todo o corpo do programa, toda a estrutura do programa. E você consegue fazer aí qualquer dimensão, qualquer altura de peça aí, com poucas alterações, ok? Esse é um exemplo para programação de comando Siemens, tá? Também desenvolvo para Fanuc, caso você tenha aí uma máquina Fanuc, esse tipo de programação também desenvolvo para máquinas Fanuc, ok? Bom, então esse foi um exemplo aí de contorno externo para o centro de usinagem, 3 eixos, ok? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, meus contatos estão aí na descrição do vídeo, beleza?